aqui ao povo que o ouve, a esta multidão e de uma forma muito específica aos discípulos, é mesmo uma negação forte, enfática. É como se o Senhor Jesus estivesse a dizer: nem sequer tenhas este pensamento. Ou não deixes que tal noção entre sequer na tua mente. Ou como o apóstolo Paulo colocou mais à frente em uma das suas cartas, que tais coisas nem sequer se mencionam entre os santos. Assim o Senhor Jesus nega categoricamente, e como nós continuamos a ler, que alguma vez Ele veio para anular, abolir a lei e os profetas. Então surge a pergunta: qual foi a necessidade de repente o Senhor Jesus dizer uma coisa destas? Três observações importantes aqui. A esta altura do sermão, como muitos de vocês repararam, o Senhor Jesus está empenhado em ensinar, em explicar quem pode entrar no reino de Deus. Esta é uma pergunta muito importante para muitos que estão aqui nesta sala. Talvez estás aqui pela primeira vez, talvez estás a tentar entender o Evangelho. Precisas de entender. O Senhor Jesus tem vindo a explicar que a única forma de entrar no seu reino é arrependendo-te dos teus pecados. Esta é a mensagem que, em primeiro lugar, o João Batista pregou à sua geração: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus começa o seu ministério e qual é a sua mensagem? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E de repente ele assenta-se neste monte, os seus discípulos se aproximam, a multidão está também próxima para ouvir, e o Senhor Jesus explica-lhes quem são aqueles que irão pertencer ao seu reino. E estes que irão pertencer ao reino de Deus são bem-aventurados, em outras palavras, altamente favorecidos por Deus. Aqueles que são alvos da graça de Deus. Em outras palavras, a única forma de entrar no reino de Deus é por meio da graça de Deus. E imagina, esta é uma mensagem totalmente contraditória àquela que os escribas e fariseus vinham pregando ao longo do tempo. Porque eles ensinavam que se nós observamos a lei, se nós guardamos todos os preceitos da lei, se nós andamos em linha com a lei, então nós poderemos entrar onde? No reino dos céus. E agora, de uma forma surpreendente, este homem que tem vindo a ser cada vez mais popular, ele não diz nada sobre a lei. Ele não diz nada sobre guardar os preceitos da lei. Pelo contrário, a única coisa que ele está a demandar de todos é que se arrependam para entrar neste reino. E de que sejam favorecidos pela graça de Deus para que entrem nesse reino. É isto a sua mensagem, como devem imaginar, para os escribas e fariseus. De repente, este mestre, este rabi popular, se levanta para pregar. Uma multidão o segue. Ele faz coisas milagrosas e ele não menciona nada sobre a lei. Para os fariseus e escribas corruptos, isto era um ataque ao sistema religioso que eles tanto amavam e se beneficiavam. Mas para aqueles fariseus e escribas que eram sinceros, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que realmente procuravam de tudo, com grande esforço, obedecer à lei para entrar no reino, era como se o Senhor Jesus estivesse a ensinar àquela geração que não era assim tão importante obedecer à lei. Então eles imaginavam um momento em que Israel podia apostatar da lei. Então estas pessoas provavelmente estavam a levantar-se e a dizer: este homem não está a ensinar a lei, a obediência à lei. Provavelmente ele está a ensinar ao povo que eles devem abandonar a lei, revogar a lei, anular a lei, esquecer-se da lei. Esta é uma probabilidade. Mas não somente isso. Em alguns confrontos com os fariseus, eles acusaram o Senhor Jesus não somente de não falar sobre a lei e a tradição deles, mas também de não guardar os sábados e também esta pureza ritual que eles tinham. Por exemplo, estes são alguns textos exemplos destes enfrentamentos. Nota, Mateus capítulo 12, versículos 1 e 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então, isto é um enfrentamento e o Senhor Jesus irá então discutir com eles sobre isto. No capítulo 15 de Mateus, versículos 1 e 2, o texto diz o seguinte: então vieram de Jerusalém
a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Nestas duas ocasiões, o Senhor Jesus confrontou-os com a hipocrisia deles, com a falta de compaixão e misericórdia deles, e também por colocarem a tradição deles ao mesmo nível e de uma forma prática acima dos mandamentos ou da palavra de Deus. O ensino do Senhor Jesus escandalizou muitos escribas e fariseus e pareceu-lhes ser uma rejeição total das leis de Deus. Então provavelmente está aqui esta acusação: este homem veio para anular a lei de Deus, os profetas. Uma última razão prende-se no estilo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus começou a ensinar, ele foi totalmente distinto dos escribas e fariseus da sua época. Bem, quando olhamos o Sermão do Monte, o Senhor Jesus começa, talvez como qualquer fariseu ou qualquer escriba teria começado, na terceira pessoa. Bem-aventurado os. Mas depois há uma transição no texto e o Senhor Jesus começa a falar então agora na segunda pessoa. Bem-aventurado vós. E rapidamente o Senhor Jesus muda para a primeira pessoa quando começamos a analisar deste texto para a frente. Porém, eu vos digo. Isto era algo radical, totalmente distinto daquilo que era normal. Os rabinos, ou melhor dito, os escribas, quando se aproximavam para ensinar, eles sempre diziam: o rabino tal disse, em nome do rabino tal, ou em nome de Shammai, ou em nome de Hillel. Este era o estilo. Mas o estilo radical de Jesus, ao se referir sobre esta justiça necessária para entrar no reino dos céus, é totalmente distinto, radicalmente distinto. É pessoal e até mesmo autoritário. Notem como termina este Sermão do Monte. Notem aquilo que as pessoas dizem acerca do estilo do Senhor Jesus. Em Mateus 7, 28 e 29 diz o texto: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Apesar de todas estas acusações, Jesus deixa claro: não vim para revogar a lei e os profetas. A palavra revogar, aqui no texto, podia ser traduzida como destruir, ou demolir, ou derrubar, abolir ou anular. E o Senhor deixa claro: ele não veio para fazer isto. Aliás, esta palavra, abolir, destruir ou derrubar, ela pode ser traduzida assim porque ela é usada muitas vezes no Evangelho de Mateus, mais à frente até mesmo para falar acerca do templo, que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, que vai ser destruído. E esta é a acusação que eles estão a fazer ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deixa claro: não é isto que eu vim fazer. Aliás, ele deixa claro que não veio anular nem a lei. Vamos só esperar um bocadinho. Ok. Não se preocupem. Eu aprendi no seminário que detrás de cada tecnologia há sempre um demónio. Está bem? Por isso, não se preocupem. O Senhor está no controle. Está tudo bem. Então aqui, neste momento, para não nos perdermos, o Senhor Jesus então diz-nos que Ele veio anular a lei e os profetas. Este termo lei e profetas é importante neste texto. De uma forma muito clara, ela abrange todo o Antigo Testamento, todo o cânon hebraico. Também a lei aqui pode-se referir aos primeiros 5 livros de Moisés, e também os profetas pode estar a falar ou simplesmente a mencionar todo o Antigo Testamento depois dos livros de Moisés. Também desde Josué até Malaquias. Então Jesus refere-se às Escrituras hebraicas na sua totalidade. Aquilo que os cristãos costumam chamar de Antigo Testamento. Em 10 outras ocasiões, dentro do Evangelho de Mateus, vai ser usada esta mesma terminologia, lei, profetas, ou lei, ou os profetas. E normalmente é para falar acerca de tudo aquilo que o Antigo Testamento tem a dizer. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus está a dizer de uma forma muito categórica, muito clara, enfática, que Ele não veio para anular o Antigo Testamento. Isto é muito importante para nós.
Há um pastor famoso nos Estados Unidos, o nome dele é Andy Stanley, não precisam procurar, não vale a pena. Ele é um pastor de uma igreja batista, que agora não tem nome, Batista, e ele é filho de um pastor muito conhecido também nos Estados Unidos, Charles Stanley, não sei se alguma vez ouviram falar dele. Mas o pastor Andy Stanley tem-se desviado da doutrina, da sã doutrina. E infelizmente ele tem muita influência em muitas igrejas batistas nos Estados Unidos e até mesmo fora dos Estados Unidos. Eu sei que em Portugal há provavelmente igrejas batistas que utilizam materiais da sua igreja. Bem, este homem, em 2018, gerou grande controvérsia com algumas declarações que ele fez em relação ao Antigo Testamento. Mas ele deixou, ao dizer estas coisas, ele deixou claro o pensamento de muitos quando se trata do Antigo Testamento. E isto é muito importante para a igreja hoje. Ele disse o seguinte. Ele disse que Pedro, Tiago e Paulo optaram por desvincular a fé cristã das escrituras judaicas. E, meus amigos, nós também devemos fazer o mesmo. Foi isto, palavras dele, não minhas, está bem? Neste sermão ele disse mesmo que a fé cristã deve ser desvinculada do Antigo Testamento. Ele foi ainda mais longe e disse aos seus ouvintes que o Antigo Testamento não deveria ser visto como a fonte de referência para qualquer comportamento na igreja. Na sua opinião, a liderança da igreja do primeiro século desvinculou a igreja da visão do mundo, do sistema de valores e das regras das escrituras judaicas. Incrível. Até aquele momento, a única revelação que a igreja tinha eram estes 39 livros do Antigo Testamento. E ele disse que estas pessoas, no primeiro século, já desvincularam-se totalmente daquilo que era o Antigo Testamento. Bem, este tipo de argumentação, ou foi este tipo de argumentação que o Senhor Jesus disse: não vim para revogar ou abolir a lei ou os profetas. Aliás, até este momento da nossa narrativa, o que nós sabemos sobre Jesus é que ele e os seus pais estavam comprometidos com o Antigo Testamento. Notem alguns exemplos, também vamos ler alguns exemplos. Em Lucas capítulo 2, versículo 21, isto sobre o seu nascimento, diz o texto: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, neste caso o Senhor Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Agora, porquê que Maria e José estão a circuncidar o Senhor Jesus? Notem, porque a lei de Deus, a palavra de Deus assim o requeria. Em Levítico capítulo 12, versículos 1 a 3, diz o texto, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então é isto que a lei determinava. E é isto que nós vemos então Maria a cumprir. Bem, mais à frente na história, nos versículos 22 e 24 de Lucas 2, ainda sobre os primeiros dias de vida do Senhor Jesus, na sua humanidade, diz o texto: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Notem, ela esperou os dias da purificação, como a lei determinava, e então ela foi até a Jerusalém, foi até o templo, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Notem como Lucas, que não é necessariamente um judeu, está a deixar bem claro para todos que o Senhor Jesus e a sua família estão a andar de acordo com a lei de Deus. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E nós podemos ver isto em Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2. Bem quando o povo de Israel está perto de sair do Egito, perto de celebrar esta primeira Páscoa, diz o texto, disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o que abra a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu, diz o texto. Levítico capítulo 12, versículo 6 a 8, diz o texto: e cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho e uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue.
Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, que foi o caso dos pais do Senhor Jesus. Um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado, e assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, vemos claramente Maria a andar na lei de Deus. Em Lucas 2, versículo 41, diz-nos o texto que a família de Jesus ia anualmente, diz o texto, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1, isto era uma determinação da lei. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque o mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. E assim, aqui vemos a família do Senhor Jesus a andar segundo a lei de Deus. Agora, quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, nada disto mudou. O Senhor Jesus continua a exaltar aquilo que é o Antigo Testamento, aquilo que Deus disse na Antiguidade. Em Mateus capítulo 15, no confronto com os fariseus e escribas, quando eles estavam indignados porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, notem o que o Senhor Jesus irá dizer a estes homens. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes disse, ou lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus. Vocês têm que imaginar estas cenas, estes confrontos entre o Senhor Jesus e os fariseus. Porque os fariseus e escribas eram conhecidos por aqueles que cumpriam à letra tudo aquilo que a lei de Deus dizia. E aqui está o Senhor agora a dizer publicamente: vocês transgridem o quê? A lei. Podem imaginar alguns deles a rasgar as vestes. Alguns deles a lançar pó para o ar. Quer dizer, como é que é possível dizer uma coisa destas de nós? Bem, o Senhor Jesus explica. Versículo 4. Aliás, o versículo 3 termina: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. Não sei se lembram, mas o que está a acontecer aqui é que eles deviam ajudar os seus pais na sua velhice. Assim, naquele tempo, o sistema de segurança social eram os filhos, está bem? Por isso é que nós tivemos 6 para termos um sistema de segurança social grande. Assim. E o Senhor Jesus está a dizer que os filhos deveriam cuidar dos seus pais, era uma forma de honrar os seus pais. E estes homens acharam uma desculpa para não ajudar os seus pais. E disseram: aquilo que nós reservamos para vos ajudar, nós demos ao Senhor, como se fosse um sinal de piedade. O que é mais importante? Era o Senhor ou vocês? Então o Senhor Jesus disse: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E notem a palavra que aparece logo a seguir no versículo 7. Hipócritas. Hipócritas. O Senhor Jesus deixou bem claro, tanto na sua infância como também no seu ministério, que ele era um homem que andava segundo a lei de Deus. Aliás, o Senhor Jesus foi o único homem. Nunca houve nenhum outro homem em toda a história da humanidade que andou em conformidade com a vontade de Deus do início ao fim da sua vida. Este foi o Senhor Jesus. Por isso, nós também precisamos do Senhor Jesus. Porque essa justiça que Ele tem, pela qual Ele viveu toda a sua vida, é aquela que eu e tu precisamos para sermos considerados justos diante de Deus. Esta é a justiça que Ele transfere a todo aquele que crê nele, na sua morte e na sua ressurreição. Esta é a justiça que tu precisas. E esta foi demonstrada pela sua obediência a toda a lei de Deus. No entanto, depois de toda esta explicação, este não é o ponto do Senhor Jesus, quando Ele diz que Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Está implícito, e nós sabemos pela sua história, que Ele obedeceu a toda a lei de Deus, a toda a vontade de Deus. Aliás, no seu encontro com João Batista para ser batizado, ele disse a João, não te importes com isto, porque é necessário cumprir toda a justiça. Então, o Senhor Jesus estava empenhado em fazer a vontade de Deus. No entanto, este não é o ponto aqui.
Aliás, este cumprir, esta parte positiva do texto, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei e os profetas. O Senhor Jesus trabalha ativamente para cumprir o Antigo Testamento. E temos que entender, então, o que é que significa este cumprir. Esta é uma expressão que aparece várias vezes no Evangelho de Mateus. Aliás, 11 vezes ela aparece para falar acerca do cumprimento literal de uma profecia do Antigo Testamento, nos seus pormenores. Em segundo lugar, ela aparece também para mostrar uma correspondência entre o Senhor Jesus e também Israel, como acontece no capítulo 2, por 2 vezes. Também para falar acerca da concretização de algo ou a realização de alguma coisa, como aconteceu no capítulo 3, versículo 15, no encontro com João Batista. E por último, para falar acerca do preenchimento de alguma coisa ou plenitude de algo, para encher alguma coisa. Bem, parece-nos pelo uso desta expressão cumprir, que o objetivo do Senhor Jesus é dizer àqueles que o ouvem que Ele veio para dar cumprimento a todo o Antigo Testamento. Ele é a pessoa pelo qual tudo aquilo que foi profetizado, desde Gênesis até Malaquias, deve acontecer. Vai acontecer por meio da sua pessoa. Na sua própria pessoa e por meio da sua pessoa. Todas as coisas que estão ensinadas, profetizadas no Antigo Testamento. Parece-nos que o objetivo deste cumprir aqui é isto. Aliás, no início do versículo 18, Jesus é bem enfático. Ele diz: porque em verdade vos digo. Esta é uma expressão que normalmente é usada por Jesus para enfatizar ou simplesmente para confirmar, afirmar algo. É uma certeza, é uma garantia. Mas isto ainda não foi suficiente para o Senhor. Ele quer ilustrar o seu ponto e ele diz: até que o céu e a terra passem, diz a palavra de Deus aqui. Bem, isto refere-se à ordem cósmica, com o céu e a terra. Eles devem permanecer até que as Escrituras do Antigo Testamento aconteçam. Notem até onde tem que ir o Antigo Testamento. Há uns que dizem: nós não precisamos. O Senhor Jesus disse: não. Até que passem o céu e a terra, tudo o que está lá escrito deve o quê? Acontecer. Deve cumprir-se. E eu estou aqui para garantir que tudo aquilo que foi dito irá ser cumpridos. Isto também é importante para aqueles que defendem o ambiente e estão muito preocupados com o fim do planeta. Não se preocupem, porque tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento vai acontecer antes que este planeta seja renovado ou transformado, ou este universo. Não somente isso, o texto ainda nos diz que nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Este i, isto seria o iod no alfabeto hebraico, que é a letra mais pequena do alfabeto hebraico, e também que é paralelo com a letra mais pequena do alfabeto grego, que é o iota. E não somente isso, o Senhor diz também um til. Um til seria um traço, na verdade, um tracinho que faz a diferença entre palavras hebraicas que são muito semelhantes, que quando eram pronunciadas, este pequeno tracezito faria a diferença na respiração, na forma de expressar essa palavra ou essa letra. Ele diz que tudo o que está escrito, até mesmo o pequeno traço das Escrituras, tudo deve ser cumprido. Ou tudo é importante, tudo é relevante. Quando olhamos no versículo 18 ainda, para a expressão lei, aqui surge então uma controvérsia. E uma controvérsia muito dentro do nosso movimento de igrejas, que somos mais ortodoxos, mais reformados. Alguns acreditam que esta expressão lei é como se o Senhor Jesus tivesse mudado o ênfase em todo o Antigo Testamento no versículo 17, para agora pensar somente nos primeiros 5 livros de Moisés ou o Pentateuco, para falar de uma forma mais específica sobre a lei mosaica, até porque a partir do versículo 21 para a frente, o Senhor Jesus irá referir uma série de leis. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, o que os antigos disseram, eu porém vos digo. Então está em ênfase aquilo que era a lei mosaica. E então alguns acham aqui que o Senhor está a olhar para a lei mosaica e por isso o ênfase do Senhor Jesus é a sua obediência a essa lei.
No entanto, eu discordo dessa opinião. Eu acho que o Senhor Jesus não mudou o ênfase. Aliás, o versículo 18 está a explicar o versículo 17, porque o versículo 18 começa como um porque. É uma explicação. E a forma, usar somente a expressão lei, na verdade, não é inédito para todo o Tanakh ou para todo o Antigo Testamento. Muitas vezes nos Evangelhos a expressão lei, até mesmo nas epístolas, a expressão lei, ela se refere a todo o Antigo Testamento. Então eu acho que o Senhor mudou o foco. Continua a ser todo o Antigo Testamento. E o objetivo, aliás, com a expressão até que tudo se cumpra, continua a ser o mesmo. Todas as profecias, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Então, provavelmente, aquilo que o Senhor está a incluir aqui é todas as profecias messiânicas sobre Jesus no Antigo Testamento. Ainda que o Senhor estivesse a mencionar só os primeiros 5 livros da Bíblia, eu e tu sabemos que estes primeiros 5 livros da Bíblia têm várias profecias concernentes ao Messias. O Senhor Jesus é esta semente da mulher, ou descendente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, pelo qual todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Nós sabemos que o Senhor Jesus é este Siló a quem todos os povos devem obedecer. O Senhor Jesus é este leãozinho da tribo de Judá. Então, nós podemos olhar para toda a lei, todos os 5 livros, e dizer aqui está uma série de profecias que apontam ao Messias. E este Messias é o Senhor Jesus. Todas as profecias e pormenores escatológicos do Antigo Testamento também estão aqui em vista. As predições sobre o dia do Senhor, sobre o seu reino, todos os aspectos dos pactos, tanto o abraâmico, davídico e também o novo pacto, tudo isto está incluído nesta expressão do Senhor Jesus, até que tudo se cumpra. Chegamos então a esta grande questão. Porquê é que o Senhor diz isto neste momento? Bem, o ponto do Senhor Jesus é que o Antigo Testamento serve como um farol que ilumina Jesus como aquele que providencia o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus é o meio através do qual o Antigo Testamento terá toda a sua plenitude. Ele veio para certificar que tudo o que nelas está predito e declarado vai acontecer. Assim, ninguém deve interpretar as suas instruções no Sermão do Monte como sendo contrárias ao Antigo Testamento. O Senhor Jesus declara, se declara como Messias, e também ele é este grande Moisés, esta imagem do Sermão do Monte, que está em perfeita harmonia com o Antigo Testamento. Então, ao afirmar esta verdade sobre o Antigo Testamento, ou sobre as Escrituras, o Senhor ensina algo importante para a nossa igreja. E também algo que foi a proclamação dos apóstolos. Os apóstolos também viram isto como importante. Porquê é que nós precisamos do Antigo Testamento hoje? Não é? Às vezes é comum ouvir entre os irmãos: o Antigo Testamento é um pouco difícil de ler. Eu prefiro ler o Novo Testamento, é um pouco mais fácil. Ou no Antigo Testamento eu gosto mais das partes históricas, as genealogias e o livro do Levítico, então, pastores, não dá. Ou o livro de Jó, aquela poesia toda, muito chato. Mas o Senhor Jesus está a dizer-nos: tudo o que está ali escrito é importante. Porquê que é assim tão importante? Bem, já vimos, porque o Senhor Jesus irá cumprir o que está lá escrito. Mas também, notem estas palavras dos apóstolos. Em primeiro lugar, se eu e tu não olhamos para o Antigo Testamento, não temos um conhecimento claro acerca do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Notem estas palavras do apóstolo: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pois por ele também, melhor dito, sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Esta expressão, quando o apóstolo Paulo a usa, as únicas escrituras que existem são os 39 livros do Antigo Testamento. Já estava lá a proclamação do Evangelho.
Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Ninguém devia estar surpreendido de que o Cristo foi morto e que ele o quê? Ressuscitou, porque isto era algo que o Antigo Testamento proclamava. Aliás, o Senhor Jesus, numa conversa com 2 discípulos a caminho de Emaús, ficou indignado porque eles ainda não tinham entendido que isto deveria ser assim. Então notem as palavras do Senhor Jesus a estes 2 discípulos. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando com quem? Com Moisés. Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas o Senhor Jesus foi até Malaquias e explicou-lhes como o Senhor Jesus cumpre todas as profecias e de como aquilo que estava a acontecer era parte das profecias de Deus. É exatamente isto que devemos fazer quando lemos as Escrituras aos nossos filhos, quando lemos o Antigo Testamento. Nós temos que ter em vista que o que estamos a ler é algo que aponta ao Senhor Jesus, à sua pessoa e àquilo que Ele vai cumprir por meio da sua vida, do seu ministério e também da sua segunda vinda. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, para os pais que estão empenhados a ensinar os seus filhos toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, porque entendem que desde Gênesis Deus já está a revelar alguma coisa sobre o Evangelho. Estas são as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Notem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes o quê? Que sagradas letras são? O Antigo Testamento. Que podem tornar-te sábio para o quê? Para a salvação. É muito normal, quando nós queremos evangelizar alguém, nós dizemos: vou dar o evangelho de quê? De João. E não há nenhum problema com isso. Mas muitas vezes por detrás dessa afirmação está a desconfiança de que o Antigo Testamento não serve para apresentar o Senhor Jesus. Lembram-se deste etíope que vinha numa carruagem que o Espírito Santo levou Filipe ao encontro? Lembram-se disso? O que é que vinha lendo o etíope? O livro de quem? Isaías. Isaías 53. Notem a providência de Deus sobre a vida deste homem. E Filipe aproximou-se e perguntou-lhe: tu compreendes o que vais ler? Não tem ninguém que me explique. E então Filipe explicou, usando Isaías 53. E o que é que aconteceu naquele dia com o etíope? Lembram-se? Foi salvo, batizado, em nome do Senhor Jesus. Tudo através do Antigo Testamento. Por isso Tito, ou melhor Timóteo, melhor dito, teria dito ou pregado o seguinte, notem, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? Prega o quê? A palavra. Que palavra é que ele vai pregar? Bem, os 39 livros do Antigo Testamento, que é o que existe, e também as cartas que vão sendo escritas naquele momento, mas principalmente o Antigo Testamento. Era isso que eles tinham que pregar à igreja. E notem as palavras do apóstolo Paulo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Isto é, chamar Timóteo para um juramento solene de que haverá maldição se ele abandonar toda a palavra de Deus. Irmãos, o nosso entendimento do Evangelho, aliás, ir mais profundo no Evangelho, necessita do Antigo Testamento. Estudem o Antigo Testamento, todos os seus livros. Leiam aos vossos filhos, porque isto, diz o apóstolo Paulo, dará sabedoria para a salvação. Lembrem-se que foi o Antigo Testamento que estava na mente dos discípulos quando eles escreveram estas verdades. Notem Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Sabem que Tiago é o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Primeira carta.
E está a falar a pessoas que foram geradas pela palavra da verdade. Que palavra é esta? O Antigo Testamento. A fim de que, melhor dito, o texto diz para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Notem mais este ponto para terminar. Sem o Antigo Testamento, nós não teríamos maturidade para a igreja e nem santificação. Notem ainda 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por quem? Como é que é possível um pastor, só posso chamar pseudo-pastor, dizer que não precisamos do Antigo Testamento? Quando o apóstolo Paulo escreveu, toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. E a Escritura que estava acessível ao povo de Deus era o Antigo Testamento naquela época. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Esta palavra é maduro, adulto na fé e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sem o Antigo Testamento, nós não poderíamos crescer espiritualmente. Não iríamos entender o Novo Testamento. Não teríamos a exortação e o louvor para a igreja. Lembram-se destes textos do apóstolo Paulo? Notem. Efésios 5:18, melhor dito, 5:19. Falando entre vós com salmos. Notem, falando entre vós com o quê? Salmos. Está a falar da exortação, do conselho que deve acontecer entre irmãos. Os salmos são muito bons para animar o povo de Deus, para chamar o povo de Deus a confiar em Deus. Nos tempos difíceis, nas dificuldades, em desafios, com inimigos. Notem como é importante os salmos para aqueles cristãos que estão neste momento a serem perseguidos pelos inimigos da cruz. É isto que está na mente. Aliás, os salmos afetam o louvor da igreja. Diz o texto ainda, Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo acessível? O Antigo Testamento. É a sua palavra. Assim, para aqueles que gostam muito de dizer há coisas no Antigo Testamento que, ou seja, Jesus não mencionou. Jesus não disse nada. Não é? Jesus não disse nada sobre a homossexualidade. Então, como ele não disse nada, assim, então de alguma forma já não é válido. Não, mas Jesus não é Deus. A palavra não foi inspirada por quem? Por Deus. Não é a palavra de Cristo do Antigo Testamento? Claro que sim. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com quê? Salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, qual é o objetivo aqui, irmãos? O Antigo Testamento, toda a Escritura, deve ser importante para ti. Como é que está a tua leitura das Escrituras? O Senhor Jesus, como nós vimos, obediente a toda a palavra de Deus. E o Senhor Jesus está empenhado em que tudo aquilo que está escrito se cumpra. Ele trabalha ativamente para que isso aconteça. Bem, eu e tu, agora temos a justiça de Cristo nas nossas vidas. Eu e tu fomos transformados de tal forma que agora amamos a palavra de Deus. Não sei se te lembras o que aconteceu contigo quando foste salvo. Pelo menos eu lembro-me bem. Eu não queria saber nada das Escrituras, eu não lia nada da palavra de Deus, não me interessava para nada a Bíblia, mas quando finalmente o Senhor abriu os meus olhos, agora, de repente, há um interesse e um desejo por querer a palavra de Deus. Eu lembro-me de chorar porque eu não tinha uma Bíblia e o meu tio, que era pastor Nazareno, deu-me uma Bíblia sem capa. E sabem, eu não fiquei nada triste por ter uma Bíblia sem capa, eu estava feliz porque finalmente tinha o quê? Uma Bíblia. É isto que acontece quando o Senhor nos transforma, nos torna seus filhos. A palavra de Deus passa a ser agora muito importante para nós. Toda a Escritura. Sabem como é que o Senhor abriu os meus olhos? Foi com a história de José em Gênesis. Mostrou-me por meio dessa história como era pecador e como precisava de Cristo. E toda a palavra de Deus continua a ser importante para nós. Nós não deixamos nada de lado. Por isso, irmãos, falem a palavra de Deus toda. Desde a criação até a nova criação. Tudo aquilo que Deus nos deu. Tudo serve. Tudo é útil. Tudo é o poder de Deus para regenerar a alma daqueles que estão perdidos. Pais,
Mostrem aos vossos filhos de capa a capa. Ensinem tudo aquilo que Deus tem dito. Os vossos filhos irão entender. E isso irá servir para santificar os vossos filhos. Continuem a crer em tudo aquilo que diz a palavra de Deus. Vamos orar por isto? Senhor, nós te louvamos porque esta tua querida igreja continua a crer em tudo aquilo que tu tens dito, tudo aquilo que tu nos entregaste, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22:18, Senhor, tudo aquilo que a tua palavra diz, nós queremos, nós abraçamos e nós queremos viver. Senhores, nós entendemos que tudo foi inspirado por ti. Nós entendemos que tudo saiu da tua boca e tudo é útil para o teu povo. Por isso, Senhores, que a tua igreja sempre fique firme e fiel a tudo aquilo que a tua palavra tem dito, tudo o que está escrito, até mesmo um pequeno traço, Senhor, tudo é importante para o teu povo. Por isso, que a tua palavra sempre seja relevante para esta igreja. Que ela sempre levante bem alto o teu livro. E, Senhor, à medida que o fazemos, à medida que lemos, e, Senhor, oro pelos homens da nossa igreja para que a cada dia das suas vidas eles se levantem bem cedo, que eles abram as Escrituras, que eles ouçam a tua voz, para que eles tenham como pastorear as suas famílias, que eles façam crescer as suas esposas e os seus filhos no teu conhecimento. Senhor, para que a nossa igreja seja uma igreja educada na tua palavra, que conheça cada história, cada doutrina, cada verdade, Senhor, que tu nos deste. E à medida que fazemos isto, Senhor, transforma-nos. Salva os nossos filhos. Salva a futura geração. Abre os teus olhos para que vejam a tua grandeza e também a pequenez deles. Para que se arrependam. Para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Para que creiam que o Senhor Jesus veio à cruz do Calvário morrer pelos pecados e que creiam que o Senhor Jesus foi sepultado e ressuscitou de sabedoria. Senhor, usa a tua igreja para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.